Eu não sei vocês, mas eu tenho aprendido muito com a vida deste homem, Daniel. Daniel é um dos livros que eu tinha, assim, muito receio de ministrar, porque é um livro um pouco complexo, né? Eu ficava sempre pensando assim, deixa para os grandões fazerem isso. Mas eu senti, né, num ímpeto no espírito de me dedicar a fazer isso, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Então, quando a gente se propõe a, a receber a palavra de Deus que é enxertada no nosso coração, Ele mesmo nos ensina. Afinal de contas, foi Ele que escreveu. Então, eu pedi ao Senhor, Senhor, abre o meu entendimento, me dá sabedoria para que eu possa não somente aprender, mas conseguir transmitir. A gente passou por muita coisa da vida de Daniel nos últimos 3 encontros, né? Nos últimos 3 estudos. Eu me propus a não correr com eles exatamente para a gente poder assimilar. Sabe, eu estava analisando a vida de Daniel esses dias com o pastor Adriano e você pode até me ajudar nessa análise. Ajuda aí, Kleber. Vê se você consegue lembrar de alguém como Daniel em toda a Bíblia. Duda, faz um exercício aí, né? Tenta puxar pela memória. Eu não consegui encontrar ninguém como Daniel em toda a palavra. Excetuando Jesus, claro, que veio com um propósito de nos redimir. Ele veio com um propósito de morrer na cruz para nos salvar. Então, para isso, ele veio como homem, 100% homem, viveu aqui, mas não pecou. Então, tirando Jesus, eu não encontrei na Bíblia nenhuma pessoa da qual você não encontre nada que pudesse falar contra ele. Você não encontra um desvio de caráter, um erro de conduta, você não encontra uma falha humana que seja. Não estou dizendo que Daniel não pecou, ele com certeza pecou, com certeza errou, mas a Bíblia não registra absolutamente nenhum desvio da vida de Daniel. Do início ao fim, desde que no primeiro capítulo ele falou, né, ele propôs no seu coração. O Espírito Santo inspirou na escrita do livro e quando ele escreveu, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. A partir daquele momento, até o último capítulo de Daniel, ou qualquer essa referência que se faça a ele, você não encontra absolutamente nada. Você pode passear pelo personagem que você quiser, por aquele preferido do seu coração. Né? Você pode ir até Jó, você pode falar de Moisés, de Abraão. Cada um deles teve uma falha em algum momento. Davi, Salomão, Paulo, Pedro, cada um deles teve, em algum momento, uma escorregada humana. Mostrou sua fragilidade, né? seu erro, sua humanidade. Mas você não encontra na vida de Daniel, naquilo que foi escrito sobre ele, uma falha sequer. Você não encontra ele titubeando, duvidando, repensando seus conceitos. Nós falamos no início da ministração, na primeira, que uma das marcas de Daniel era o seu caráter, a outra era a sua fidelidade. Daniel tinha identidade. E isso é algo que a gente precisa se espelhar. É algo que a gente precisa absorver dele. Senhor, me dá essa identidade firme de Daniel, que não se dobrava nem quando a sua própria vida era ameaçada, quando a sua posição era colocada em xeque, quando a sua adoração era ameaçada diante do Senhor. Porque até quando queriam impedir ele de adorar ao Senhor, sob a ameaça da sua própria vida, ele não deixou de adorar ao Senhor. Então, é realmente um homem memorável, um homem que a gente, né, só tem a admirar. E é um homem que a gente, ao longo das ministrações, viu que se tinha alguém na Bíblia que tinha motivo para se sentir minoria, se sentir menosprezado,
se sentir injustiçado, se sentir sozinho, era Daniel. Foi para o cativeiro da Babilônia com aproximadamente 15 anos. Lá, sem a sua família, né? Ele largou uma posição boa, porque ele era um nobre, acostumado com as coisas boas do palácio em Jerusalém, e foi viver como um escravo na Babilônia. Entre os nobres, sim, e Deus ali o exaltou. Ele não se corrompeu, ele não se misturou, ele não se contaminou. E ao longo de toda a sua vida assim foi. Chegamos ao capítulo 11 de Daniel, depois desse preâmbulo e dessa fala, né, sobre esse personagem tão ilustre. Chegamos ao capítulo 11 de Daniel. Esse capítulo, ele é uma continuação do capítulo 10. Lembra que Daniel, no capítulo 10, ele estava tendo uma visão e uma conversa com um anjo. Um anjo veio, o tocou, ele, à semelhança de João em Apocalipse, né, descreveu uma das figuras que se apresentaram a ele. E aqui ele continua conversando com o anjo, escutando do anjo as orientações. Versículo 2 de Daniel 11. Abre a palavra e acompanhe comigo. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Esse rei persa aqui é Xerxes, conhecido como Assuero. Esse rei foi um dos principais reis da Pérsia, maior em glória, poder, riqueza, muito aclamado e conhecido. E por causa dessa glória toda, ele achou que poderia, né, se levantar contra a Grécia. Depois, continuando aqui o versículo, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Bom, nós já acompanhamos aqui as visões de Daniel e sabemos muito bem de que domínio nós estamos falando aqui. Chegou o fim do Império Persa, Medo-Persa, e se inicia o Império Grego de Alexandre. Então, esse aqui que se levantará contra o reino da Pérsia é Alexandre. Mas no auge do seu reino, olha como interessante, como ao longo dos capítulos 9, 10, agora no 11, a gente viu isso no 7, Deus vem reforçando essa mesma ideia e lembrando a Daniel essas mesmas coisas sobre as mudanças dos reinos, as mudanças dos domínios. E chegamos então no reino da Grécia. Só foi confirmando as visões anteriores. Mas no meio do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. 4 ventos. Lá na última visão a gente falou de 4 chifres, né? Que ele seria quebrado e 4 chifres nasceriam no lugar. Numa outra visão a gente viu, né, o leopardo com 4 cabeças. Então todas essas figuras são as figuras dos 4 generais de Alexandre que assumem o poder quando ele morre, porque ele não deixou descendente, e esse versículo também vai lembrar sobre isso. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes, ou seja, os seus 4 generais que não eram da sua linhagem. Então, nesses versículos seguintes, a partir do versículo 5 em diante do capítulo 11, ele começa a descrever disputas de poder entre os Ptolomaicos e os Seleucidas. Os primeiros na região do Egito e os segundos da Síria, que governaram a região da Babilônia. São os reinos do sul e do norte. Então, quando você vai ler a partir do versículo 5 do capítulo 11, ele vai se referir a reinos do sul e reino do norte. Tá? Eu vou colocar aqui, na hora da edição, o mapa. Para ficar claro para você, aonde estão os Ptolomaicos e aonde estão os Seleucidas. Porque eles estão em polos diferentes e no meio.
está Jerusalém. Então, nessa guerra entre Seleucidas e Ptolomaicos, lembrando que os dois vieram de descendência dos generais de Alexandre. Então, os dois começaram a disputa de poder por toda aquela região. Não bastasse os Ptolomeus estarem governando na região do Egito, e os Seleucidas na região da Ásia, da Babilônia, eles estavam disputando o poder. Então, a partir desse versículo 5, eles vão ficar nessa disputa de poder entre um e o outro. Ora, os Seleucidas avançam e conseguem empurrar os egípcios, né? Na verdade, os Ptolomaicos. Ora, os Ptolomaicos conseguem avançar e empurrar um pouco os Seleucidas. E no meio desse combate, ali no meio da rua, está Jerusalém. Então, toda hora, o governo, o domínio sobre Jerusalém, ele é alternado. Ora, quando os Seleucidas ganhavam, né, eles estavam ali dominando e mudando as regras do jogo. Ora, eram os Ptolomaicos. Essa situação de alternância na dominação se estende por boa parte do período intertestamentário. Porque vocês lembram que quando estava já no final do domínio persa, termina aquele momento de governo persa, começa o governo grego e nós entramos no período do silêncio profético. Onde Malaquias só prediz, só fala sobre a João Batista, que iria começar a profetizar lá um pouquinho antes de Jesus. Então, é nesse cenário que o pastor Adriano vai nos ensinar a partir do que aconteceu nesse momento, né, com a descendência dos Macabeus. O que aconteceu nessa guerra, porque foi nesse cenário aqui. Então, enquanto os Ptolomaicos estão ali nessa região brigando com os Seleucidas, começa a surgir um pouco acima do Egito, Roma, que até então estava tranquila naquela região, mas começa a se despontar. Aos pouquinhos ela começa a crescer e tomar uma proporção. E em pouco tempo, esse cenário de domínio é dos romanos. Eles começam a ficar fortes na Europa. E dos Seleucidas na Ásia, porque os romanos, eles a princípio não dominam ainda os Ptolomaicos, mas exercem uma autoridade ali. No versículo 21 de Daniel 11, surge uma das figuras mais emblemáticas de todo o período profético, que nós já falamos sobre ele aqui, e que ele é não a personificação, mas lembra que algumas linhas teológicas acreditam que ele era o próprio anticristo, né? No entanto, eu creio que ele era apenas um homem vil, muito mau, e que tinha sobre ele uma influência muito grande do próprio espírito do anticristo, que é Antíoco Epifânio. Esse Antíoco era o quarto Antíoco da linhagem dos Seleucidas, que chegaram ao poder ali nessa região, né, dos Seleucidas. E diz o versículo 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então esse homem vil, como eu falei agora, é esse quarto Antíoco. Epifânio significa Deus manifesto. Então ele se sentia e absorvia o próprio significado do nome, né? Deus manifesto, mas não o nosso Deus, né? Deuses. O Deus dele. Homem com o espírito do anticristo, que promove a corrupção do sacerdócio em Israel e comete abominações profanando o santuário. É ele quem começa a transformar o sacerdócio em cargo político. Quando a gente vai ver o cenário lá na frente de Jesus, mesmo sob o domínio romano, a gente percebe que os sacerdotes tinham articulações, tanto que existiam várias separações, segmentos, né?
separatistas entre a política de Israel. E os sacerdotes tinham um poder de autoridade, um poder político muito grande. E eles lidavam direto com o domínio romano. Só que isso começa aqui, com Antíoco Epifânio. Porque, em vez dos sacerdotes obedecerem uma linhagem sacerdotal, homens que desejavam este poder compravam o sacerdócio do próprio Antíoco Epifânio. Então, chegavam diante dele, pagavam uma soma em dinheiro e eram colocados como sacerdote regente da época da situação. E quando chegava um com um pouco mais de poder e mais dinheiro, comprava com um valor um pouco mais alto a substituição do cargo. E é assim que Antíoco Epifânio começa a corromper o sacerdócio do templo. O domínio grego, então, transforma o culto ao Senhor numa tradição religiosa corrompida. Versículo 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Essa santa aliança aqui é o povo de Deus, é Jerusalém. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então ele passa por Jerusalém e volta, ali para a região da Babilônia e da Síria. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Lembra que eu falei? Norte e sul? Mas não será nesta última vez, como foi da primeira. Porque lembra que eu falei para vocês que o sul, logo acima do Egito, estava se arregimentando e crescendo Roma. Observe esse versículo 30. Porque virão contra ele quem? Contra Antíoco Epifânio. Contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Vamos entender esse versículo. Só continuando aqui o último. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos entender esses versículos aqui. Esse versículo 30 mostra que quando ele vai contra o Egito pela última vez, contra os ptolomaicos, melhor dizendo, ele encontra esses ptolomaicos com uma ajuda de Roma, através de um homem, de um guerreiro chamado Gaio Pompílio. Então esse Gaio Pompílio, ele assume a liderança dessa batalha e vai com os seus homens contra Antíoco Epifânio. Ele não chega a guerrear contra ele, mas faz um acordo com ele humilhante. E ele vendo que ele não conseguiria vencer essa batalha, porque estruturalmente, em poder bélico, ele estava muito aquém, ele estava acostumado a ir contra os ptolomaicos sozinhos, mas agora eles estavam com a força de Roma. Então ele recua. E ele recua muito humilhado. Quando ele recua humilhado, ele passa por onde? Onde é que está o meio de caminho? Ele passa por Jerusalém. Ele chega em Jerusalém exatamente num momento que houve um levante. Deixa eu lembrar o nome aqui da pessoa. Voltando derrotado, Antíoco passa por Jerusalém e quando ele chega se depara com o levante de Jason contra Menelau, sacerdote que Antíoco tinha deixado no poder. Ele, irado com a sua derrota, ele faz um massacre, matando mais de 10.000 judeus. Então, esse versículo anterior que a gente viu aqui, tendo voltado, atenderá, versículo 30, aos que tiverem desamparado a santa aliança. Um pouquinho acima, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. Então ele volta, vê que esse tal de Menelau tirou Jason do poder, fica indignado e mata mais de 10.000 judeus. Nesse momento e a partir daí, ele começa
o que já era corrompido enquanto culto ao Senhor, agora vira abominação. Porque ele leva Zeus para dentro do templo do Senhor, sacrifica porcos ali dentro. E a gente vê nesse versículo que existem pessoas que vão atender a tudo isso que ele está fazendo, ou seja, não vão ser fiéis ao Senhor, e tem parte, né, dessas pessoas, né, da Santa Aliança, que vão sim ser fiéis ao Senhor. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Então você vê que no versículo 32 mostra que parte da nação vai se corromper juntamente com ele. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Esse momento é 167, em pleno período de silêncio profético. O pastor Adriano vai entrar em mais detalhes a respeito dessa guerra que vai ser deflagrada a partir desses homens aqui que eles não se corrompem, né? E não aceitam o que Antíoco Epifânio está fazendo. Daniel, no capítulo 12, eu não sei qual é a epígrafe que vocês têm aí na Bíblia de vocês. Não sei quem é que está com Bíblia física, porque nem sempre no celular existe epígrafe em cima, né? Aquele títulozinho em cima. A minha aqui estava Final dos Tempos. Tem uma outra que está Tempos do Fim. Então, a própria epígrafe já mostra sobre o que os anjos que estavam ali e o anjo mensageiro que estava trazendo a mensagem a Daniel, a que eles estavam se referindo. Trata literalmente do tempo do fim, início dos últimos tempos, exatamente. E trata literalmente do tempo do fim, das revelações apocalípticas. E reforça aquela ideia que a gente já falou aqui, de que Daniel, já ia falar Apocalipse, de que Daniel é um livro, é o Apocalipse do Velho Testamento. Versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. A gente já falou aqui semana passada sobre hierarquia angelical e que Miguel era um arcanjo, também chamado de príncipe. Se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Queridos, tem um livro. E mais uma vez a Bíblia aqui nos fala. João, lá em Apocalipse, fala do livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como estamos falando do tempo do fim, isso aqui é claro, é notório. A gente perceber que esse anjo está falando sobre o arrebatamento da igreja. E lembra que João falou que nós não precederemos os que dormem. Então, antes do arrebatamento da igreja, haverá uma ressurreição dos mortos. E o versículo 2 fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, olha que lindo, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, a você que ensina, a você que cuida de propagar a palavra, de ensinar a palavra, vai brilhar eternamente, é o que diz aqui o anjo a Daniel, no versículo 3. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Até quando? O fim. Então, essas palavras estiveram seladas e continuam seladas. Nós estamos vivendo um tempo precioso, onde estamos chegando perto desse fim. Mas a palavra ainda está selada. Muitos correrão de uma parte para outra. Isso nós já estamos vivendo.
e o conhecimento se multiplicará. É a multiplicação da ciência, ciência se multiplicando. Nós já vivemos esse tempo. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé 2 outros, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho, lembra que a gente fez um paralelo das descrições de Daniel e de João na última aula? É este homem que está sobre as águas, o qual levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, Daniel falando. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E o anjo disse a ele: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Então ele falou agora há pouco aqui de um tempo, tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e meio de tribulação. Quem passar por esse tempo, ele falou aqui, vai ser purificado, embranquecido e provado. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo, versículo 11, em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Confesso a vocês que eu fiquei assim curiosa sobre esses 1.290 dias, esses 1.335 dias. Nós temos algumas enciclopédias em casa. E nenhum teólogo ou estudioso foi capaz de abrir o selo, porque não há registro. A Bíblia não fala que tempos são esses. A gente pode pensar que porque esses 1.335 dias seriam 45 dias a mais depois da tribulação. Aumentou aí esse tempo, né? De 1.290 passou para 1.335. Esses 45 dias a mais aí são de quê? Então, alguns teólogos acreditam que seja o momento da guerra do Armagedon. É essa? Não sei. Eles também não podem afirmar, só podem sugerir. Mas eu fico com a palavra do anjo para Daniel no versículo 13. Ele fala: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que ele quis dizer para Daniel aqui? Daniel, isso é para um tempo que você não vai pegar. Não é para você agora, então não frita a sua cabeça tentando entender algo que não é para ser revelado agora. Sela este livro para o tempo do fim. E é isso que o Senhor fez. Nós estamos prestes a entrar em algo parecido. Como eu já falei aqui num papo reto sobre o princípio das dores, né? Nós já estamos, eu acho que, antevendo esse princípio das dores. Muita coisa ainda vai acontecer. A gente está longe de comparar o que nós estamos vivendo com a tribulação. Então, queridos, o que nós precisamos fazer hoje é como atalaias. Pregar a palavra, tempo e fora de tempo. Nos acertarmos com o Senhor enquanto é dia. Enquanto é dia. Arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Nos organizarmos por dentro. A nossa salvação é dia a dia. O noivo está próximo de voltar. Como estão as minhas vestes? Nós não subiremos de qualquer forma. Ah, eu sou crente há 20 anos. E não vai subir de qualquer forma. Esse capítulo encerra o livro
trazendo 4 verdades maravilhosas. Primeiro, um incentivo. No versículo 3 ele fala: "Os que se dedicam a ensinar brilharão como estrelas". Então, como atalaia, fale da palavra. Mas a gente não pode falar do que não tem. Então, leia a palavra, absorva a palavra, se alimente da palavra e pregue a tempo e fora de tempo. Depois ele vem com uma promessa no versículo 12: bem-aventurados os que esperam e chegam. Em Apocalipse a gente vê coroas sendo distribuídas para os vencedores. Depois em descanso, versículo 13, é a terceira promessa. Segue o teu caminho e descansarás. Assim como tinha um descanso prometido para Daniel, existe um descanso para cada um de nós. E por fim, uma herança. E essa herança é a maior de todas as promessas, porque é a herança perpétua é a vida eterna. Então, o livro de Daniel termina com muita esperança, com muito ânimo, com palavra de vida, com palavra de vida eterna. Nada, nada do que a gente possa viver de bom aqui na terra se compara ao que nos aguarda no céu. Então é um jogo muito ruim, é um negócio muito ruim, né? Negociar as coisas que nos atraem aqui, em detrimento daquilo que nos aguarda lá. E lembrando que Paulo fala, também nada de terrível que pode nos acontecer aqui não são capazes de ser anulados ou apagados com a vida eterna que nos aguarda, porque ele fala que as aflições do tempo que nós vivemos aqui na Terra, do tempo presente, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Amém? Eu agradeço ao Senhor, em primeiro lugar, a oportunidade de ter estudado esse livro tão rico e esse homem tão especial.